a rever a consulta número 2. Porque, na prática, o que nós temos até agora? Nós temos 3 consultas: A1, A2 e A3. Nós já conversamos sobre todas, mas às vezes vão surgindo as dúvidas, né? Na prática, se estivéssemos em tempo real, em sala de aula, a gente demoraria mais ou menos 3 aulas para fazer uma petição. Então, não vamos querer agora atropelar essa situação aqui na aula em AD. Tá? Bom dia, Márcia, você chegou agora. Então, me respondam rapidinho aí, para ver entre os que estão na sala. Vamos rever a consulta 2 ou a consulta 3? Qual é que vocês estão encontrando maior dificuldade? A 1 e a 2 já são mais antigas, a 3 foi a da última aula que nós falamos. Mas também a 3 não é um bicho de 7 cabeças, não, para fazer. O que vocês preferem? Fala para mim rapidinho aí no chat. Janaína, Márcia, Renato, Robson, Sabrina e Sara. Estamos aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos em sala. É pouco demais, né? Meu Deus do céu. Uma sala que tem quase 70 alunos. Vieram as respostas aqui. Consulta 3, consulta 3, 3. Janaína 2. Vamos fazer o seguinte. As duas. O Renato já sintetizou as duas, já. Ai, ai, ai. Bom, eu vou colocar 2 e depois vamos fazer a 3. Vamos fazer as duas hoje, tá bom? Vocês receberam o material ontem que eu passei ontem sobre inventário e partilha? Eu passei para a representante ontem à tarde. Como a Amanda, passei para a representante e para o outro, para o vice, eu acho, de vocês, né? E, bom, receberam. Já vi que tem 3 aqui que responderam que receberam. Só um tiquinho, só que eu vou, então, tirar esse slide e vou colocar o slide da consulta 2, tá bom? Aí a gente vê rapidinho e depois vamos ver a 3. E aí a gente vai tirando alguma dúvida aí com vocês, tá bom? Essa consulta tem que ser entregue no dia 11 a 15 de maio, por ocasião da avaliação. Então tá bom. Só um pouquinho só que já estou chegando de volta aí.
Professor, a gente não consegue te ouvir. Acho que seu microfone está desligado. Oi, agora deu? Deu certo agora? Deu sim, obrigada. Tá bom. Obrigado, Ana. Então tá jóia. Eu tinha desligado o microfone mesmo para fazer a troca aqui. Então, agora vamos relembrar todo mundo que está na sala. Dar um bom dia gostoso para vocês. Ana, Beatriz, Janaína, Márcia, Reginaldo, Renato, Robson, Sabrina e a Sara. Né? São todos os que estão presentes. Bom dia, então, agora para vocês. Bem-vindos, começando a última semana do mês. Incrivelmente, já estamos com 1/3 do ano cumprido. E com muito pouco rendimento. Né? Nunca vi um ano com 4 meses de tanta inatividade como aconteceu esse ano. E o que é mais preocupante, que eu acho que essa inatividade ainda vai perdurar, pelo menos. Estava ontem lendo uma reportagem aí de que antes de julho, agosto, pelo menos as aulas não vão ter condição de voltar. Então, vamos tocar, vamos vivendo com o que tem. E temos avaliação, então, agora de 11 a 15 de maio, tá? Especificamente na prática. Então, nós temos as 3 peças, consulta 1 e a consulta 2, que vão valer 3,5 cada um, e a 3, que nós vamos dar uma revisadinha hoje também, que vai valer 3 pontos. E que vocês vão me mandar entre 11 a 15 de maio, tá? Daquele sistema lá que nós já conversamos, né? Pode ser manuscrito, pode ser digitado. Vamos transformar isso em PDF e mandar para nós. E lá no assunto, vamos colocar a turma, o RA e o nome completo, tá? E eu recebendo o trabalho de vocês pelo e-mail, o e-mail que vocês vão mandar é prof.clovis@uol.com.br. O e-mail que vocês vão me mandar, eu vou devolver com uma mensagem de recebido e o número de um protocolo que eu vou atribuir para dar certeza e segurança para vocês de que o trabalho realmente foi recepcionado. Tá bom? Eu acho que com isso aí, ninguém tem dúvida, não é? Pelo menos aqueles que estão assistindo às aulas. Tenho alguma preocupação com aqueles que não estão participando, mas eu, sinceramente, não sei como é que vai ser o tratamento para esses alunos que não estão participando. Bom, de que trata essa consulta número 2? Então, vamos lá. Todos aí devem estar com essa consulta na mão aí, né? Mas aqui nós estamos projetando também. Vamos lá. Aqui, então, nós temos uma ação de alimentos fundamentada na Lei 5.478/68. Essa lei é a lei especial que trata da concessão de alimentos, tá? Vocês já devem ter olhado, devem ter visto. Valdirene, bom dia. Você já deve ter pego aí no Vadmec e localizado. Quando se fala em ação de alimentos, não dá para esquecer a Lei 5.478, que, embora seja de 1968, ela ainda está em pleno vigor. Junto com a Lei 5.478, vocês têm que analisar o Código Civil Brasileiro, que é de 2002, né, entrou em vigor em 2003,
mas ela veio reforçar aquilo que estava na lei e veio garantir esse direito material na lei principal que nós temos, que trata dos direitos materiais. Então, nós vamos encontrar particularmente no 1694 e no 1696 do Código Civil. Nós também temos a obrigação da prestação de assistência ao menor e ao adolescente, né, na Constituição Federal, lá no artigo 229. E nós ainda, se vocês avançarem um pouquinho, vão encontrar também menção à obrigação da assistência aos menores e adolescentes no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se não me engano, é no artigo 198 do ECA. Muito bem. Então, por legislação, como eu falo sempre para vocês, não é que nós estamos com um problema. Nós estamos com um problema a desobediência à legislação. Leis nós temos. Então, nesse problema proposto, né, estamos simulando uma situação em que a Denise é uma menor, com 12 aninhos de idade, né? Sendo menor, obviamente, ela não pode promover ação, né? Ela tem o direito de ser parte, mas ela não tem o direito de postular, uma vez que ela é menor, né? Então, ela tem que estar representada pela mãe. Ou, no caso, se a mãe eventualmente fosse falecida, por quem o tutor que tivesse o poder sobre ela, né, para exercer o poder familiar, já que a ação é contra o pai. Então, o pai não poderia representá-la para uma ação contra ele mesmo. Mas é representado pela mãe em face do pai Juvenal. Então, o Juvenal é o papai que não paga alimentos para o filho suficientes para suprir as necessidades básicas da Denise. Essa ação está distribuída perante a primeira vara da família e sucessões de Guarulhos. Ela foi distribuída, o juiz, logo de plano, no despacho inicial, né, concedeu liminar a título de tutela de urgência. Muito bem. O que significa isso? A ação de alimentos, ela já prevê, mesmo que não tivesse a previsão no artigo 300, do artigo 294 ao 311 das tutelas de urgência, mas o Código de Processo Civil, a lei, desculpe, 5.478, ela já possibilita, lá no artigo 4º, a fixação de alimentos provisórios. Uns chamam de provisórios, outros chamam de provisionais. A lei trata como provisionais e outros falam como provisórios. É a mesma coisa, né? O que significa esse provisório? Ele é um alimento inicial, fixado, independente de ouvir a parte contrária, né? Por quê? Porque é urgente, a necessidade é premente, né? Nenhuma pessoa, nenhum ser humano pode viver sem comer, e a criança muito mais fragilizada, né? E é obrigação prevista no Código Civil, né, dos pais suprirem as necessidades dos filhos, seja a mãe, seja o pai. O Código Civil, inclusive, transfere para Romildo, você ligou a câmera, Romildo? Se ligar a câmera, termina travando tudo daqui um pouquinho. Viu? Fala pelo microfone se você quiser fazer alguma pergunta, certo? Então, se os pais, eventualmente, não puderem suprir essas necessidades, o próprio avô, os avós poderão fazê-lo,
né? Os irmãos poderão fazê-lo, enfim, aqueles familiares que tiverem melhores condições. Por quê? Porque isso é do poder familiar, né? Quando a Constituição trocou o pátrio poder, que era o poder dos pais, pelo poder familiar, ele robusteceu esse conceito, né? Ele fortaleceu esse conceito de família. A maioria das pessoas pensa que família é só para reunir no Natal, né? Na volta lá do peru, pensa que é reunir numa festa, e, enfim. Mas não é. O poder familiar envolve as obrigações da família como um todo. E nesse conceito de família é que entrou a obrigação dos pais, a obrigação na falta dos pais, ou na falta de condições dos pais. Às vezes os pais estão vivos, mas financeiramente não têm condições de prestar a devida assistência para os filhos. E se os avós tiverem essa condição, eles é que poderão ser réus da ação, figurar no polo passivo dessa ação. Romildo, tenta desligar a tua câmera, Romildo, porque senão vai terminar atrapalhando aqui. Tá? Ó, meu Deus do céu. O que o Romildo... Pronto, voltamos. Engraçado que eu não estou vendo o Romildo na sala de aula, né? E pela câmera ele já deixou transparecer que ele estava saindo para a rua e tal. Né? Seu Romildo, cadê o senhor? Oi? O seu Romildo abriu a câmera e sumiu. Pois é. Ligar a câmera é ruim por causa disso. Porque ele ligou a câmera e nem está assistindo a aula. E está nos atrapalhando, porque já foi dito várias vezes, não ligar a câmera quando é só... vocês se comunicam pelo microfone e aí pelo ouvido, aí, como é pelo... Faltou a palavra agora aqui. Bom, até às 11 o Romildo deve de voltar. Aí ele desliga a câmera dele. Então, nós estávamos falando... Já normalizou, já viu, Robson e o Renato? Tá? O problema aqui foi... sei lá o que aconteceu. Então, nós estávamos falando da obrigação dos alimentos. Essa obrigação que é decorrente do poder familiar. Então, houve a concessão de uma liminar e fixou os alimentos em R$2.000. O que é interessante de falar aí? Quando se concede uma liminar, o juiz não ouviu ainda, nesse caso aqui, a parte contrária. Então, ele se louvou na informação prestada pela Adalgisa, representando a Denise, na ação que foi promovida. E aí, ele foi intimado, a depositar, o juiz decidiu que ele deveria de depositar R$2.000 por mês, depositando em conta bancária até o dia 25/3. Aí, então, o nosso amigo entrou em desespero. Por quê? Porque ele não tinha condições de fazer esse pagamento, conforme nós vamos ver a história agora. Ele foi citado no dia 22/3, tá?
determinando o depósito e intimando para audiência de tentativa de conciliação, marcada para o dia 4 de maio. Então, o juiz mandou ele pagar de imediato os alimentos, né? E simplesmente marcou uma audiência de conciliação para o dia 4 de maio. Só depois é que ele vai apresentar a defesa e só depois é que isso vai ser decidido. Então, pelo menos 4, 5 meses, ele já vai ficar obrigado a depositar esse valor de R$2.000. O Renato aqui está perguntando quem é que define esse suposto valor do depósito. Quem define é o juiz, na história que for contado. Se a autora da ação alega que ele ganha R$8.000 por mês, e papá, né? Aí o juiz pode, R$2.000 está dentro de uma realidade. Normalmente, os juízes fixam uma porcentagem sobre os valores líquidos percebidos, tá? Normalmente é 1/3, ou 30%, ou 25%, 27%. Não existe uma... Na liminar, o juiz analisa o caso que foi exposto, mas ele decide a míngua de uma prova mais contundente, porque ele só está, naquele momento, ouvindo uma das partes, né? Nessa história que eu estou colocando a vocês, eu estou forçando a barra um pouquinho para justamente a gente partir para o recurso do agravo de instrumento que nós estamos propondo, tá? Quando é funcionário público, como é o caso do Juvenal, normalmente o juiz vai fixar uma porcentagem sobre os valores líquidos que ele venha a receber, certo? Muito bem. Então, o Juvenal procura um de vocês, né, assustado, porque ele ganha bruto R$3.200, ele tem uma família constituída, né, e 2 filhos, mais 2 filhos para sustentar. E ele simplesmente alega: olha, doutora, é impossível eu efetuar o pagamento do valor de R$2.000 fixados pelo juiz, sem prejuízo de suprir as necessidades mínimas da família, né? Ele levou o olerite para mostrar a vocês, e para vocês fazerem prova no recurso, de que ele recebe o valor líquido de R$2.820. E ainda levou prova de vocês, as últimas 3 contas de água, luz e que, junto com o IPTU, dão uma média mensal de R$190. Então, ele recebe 3.200, líquido 2.820, isso é efetivamente o que ele recebe, né? E se nós descontarmos os 190, o líquido mesmo, ele recebe R$2.630, tá? Fica difícil, né, para pagar R$2.000 por mês, ganhando um único emprego, né, trabalhando num único local, para pagar uma pensão dessa. Não sei, de repente, o que pode ter acontecido, né? Romildo, por favor, Romildo, você está aí? Desliga essa câmera que dá ruído aqui para mim. Não. Foi na padaria comprar pão, será? Bom, o Romildo é da sala de vocês, né? De repente é alguma interferência. Romildo, ele está mexendo no microfone, pelo jeito. Tá. Então, ele vai ter que, né, vocês vão ter que socorrê-lo nessa situação. De repente, a mãe da criança sabe que ele tem um outro serviço, né?
Às vezes ele faz um bico, como ele é funcionário da polícia, ele pode fazer bico de segurança para alguém, para alguma pessoa, ou trabalhar na segurança de alguém. Então, isso é possível, né, que ela tenha mencionado isso na petição inicial. E aí, com o salário dele e com o bico que ele ganha, se ela pode ter afirmado que ele ganha 8, 10 mil reais por mês, para o juiz ter fixado esse valor. Tá? Então, vamos analisar aí agora. Aí foi colocado, então, para vocês o problema. Nós já chegamos à conclusão que o recurso é o recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque a liminar é uma decisão interlocutória. E sendo decisão interlocutória, o recurso que cabe é o recurso. Do Código de Processo. Romildo, você chegou aí, Romildo? Eu vi que você chegou agora. Você quer desligar a tua câmera, por favor? Oi. Por gentileza, desliga a câmera que está dando interferência. Você deixou a câmera ligada e saiu para comprar alguma coisa na rua. O Romildo não está. Oi, Romildo. Tá bom, bom dia, família. Desliga a câmera, por favor, Romildo. Tchau. Ótimo, obrigado. Agora regularizou o negócio. Beleza, mas você usou uma boa técnica. Você ligou, saiu, meia hora depois voltou. Só que a gente, pela câmera, a gente vê todos os seus movimentos aqui. É um perigo isso aqui, viu? Tá bom? Tá bom, vamos lá, vamos tocar. Então, é o recurso de agravo. A fundamentação está do 1022 ao 1026. Abram aí o vadimeco de vocês. Né? Quanto à citação, são 15 dias úteis a partir da intimação que ele recebeu. Tá? Ele recebeu uma citação e, na citação, uma intimação. Tá? Ele recebeu uma citação para comparecer na audiência do dia 4 de maio e uma intimação da decisão liminar do juiz para proceder ao depósito. Tá? Então, aí o cálculo, nós já vimos no dia que nós discutimos esse problema, né? Fizemos até cálculo de duas formas. Uma, desconsiderando que os prazos estão suspensos, como de fato estão suspensos os prazos processuais até 30 de abril, eles só vão retomar a contagem a partir do dia 4 de maio, para os processos digitais. Tá? Os processos físicos, só depois do dia 15 de maio, até podendo, na própria resolução do STNJ, considera a hipótese disso aí ser prorrogado, esse prazo. Tá? Mas, por enquanto está valendo isso. Quanto ao processo eletrônico, eu não tenho dúvida que vai ser dia 4, né? Porque no eletrônico não tem aglomeração de pessoas, não tem problema de distanciamento, né? As audiências é que estão todas suspensas. Isso aí é um problema, né? Porque as audiências estão todas suspensas. Muito bem. Vamos ver as perguntinhas que vocês falaram aqui. Eu mandei mensagem do celular dele. Ah, tá. Valdirene, Renato, deixei mensagem. Márcia, agravo no 1015. A previsão, viu, Márcia, é do 1015, nos seus incisos, tá? O procedimento do recurso de agravo é o 1022 ao 1026, tá? É lá que vocês vão
examinar, né, como é que vai ser processado o recurso, tá? Bom, mas é 1015 em si, é um dos incisos do 1015, tá? No 1015 existe um rol título de taxativo, né? Cabe recurso no rol taxativo do artigo 1015. Muito bem. Nesse rol taxativo, são 12 situações em que cabe o recurso de agravo, tá? Deixa eu ver aqui com vocês. E a previsão da liminar, acho que da liminar é o inciso 3, né? Vamos ver aqui. Rejeição de alegação. Não, é o 1, tutela provisória. É o 1015, inciso 1, que trata da possibilidade do recurso de agravo contra a decisão liminar. Tá? Então, é por aí, certo? Bom, eu tô totalmente... Hoje realmente eu estou meio baratinado. Eu estou vendo uma coisa e falando outra, tá? Porque o último problema, eu estou aqui com outro computador do lado, com a consulta número 3, e estou falando com vocês da consulta número 2. Na verdade, zerem tudo que eu falei da fundamentação do 1022 ao 1026. Tá? O 1022 e o 1026 é dos embargos de declaração. Tá? Hoje a coisa está feia. E onde eu falei 1022 ao 1026, deleta, pelo amor de Deus, tá? O processamento do agravo está do 1015 a o 1020 do CPC, tá? Meu Deus do céu, olha, o Romildo me desestabilizou aí com o negócio da Câmara dele. Bom, então vamos lá. 1015, inciso 1, contra a tutela provisória. O processamento do recurso, nós vamos considerar 1016 ao 1020 do CPC. Lá é que está o caminho que vocês vão seguir para fazer o recurso, certo? Quanto à citação, conta 15 dias. Ou seja, a partir do dia 22, e o prazo não está contando na realidade, mas para o nosso exercício aqui, nós imaginamos que estivesse contando, ou vamos fazer dentro da realidade, ele ainda está com prazo para recorrer, por quê? Porque, na prática, ele vai começar o prazo apenas no dia 4 de maio. Qual é o problema? O problema é que já teria que ter depositado esse valor em março. Teria que ter depositado agora, aliás, é hoje o dia do depósito, né? Dia 25 foi domingo, então teria que depositar hoje, a segunda parcela. E ele não ganha para fazer isso. Então, ele sendo intimado, vocês vão, como é uma situação de urgência, né, vão entrar com esse recurso para tentar o quê? Para tentar alterar a decisão do juiz, para diminuir esse valor, provando no recurso que vocês vão interpor que ele não pode pagar. A quem que vocês vão endereçar o recurso? O recurso de agravo de instrumento é endereçado ao tribunal, ao juízo ad quem, tá? É quem tem a competência para julgar o recurso, certo? Entendido? É o juiz da segunda instância, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Recurso dirigido ao excelentíssimo senhor doutor juiz, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Chegando lá no tribunal, o tribunal vai distribuir lá para a secretaria do tribunal, a secretaria vai escolher uma Câmara, e a Câmara vai
determinar um relator, e o relator é que vai receber o recurso. Muito bem. O magistrado que recebe o recurso pode monocraticamente alterar o valor? Pode. Ele tem a possibilidade, né, de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso. Tá? O que significa isso? Aquele valor fixado pelo juiz na primeira instância pode ser alterado pelo desembargador, frente aos argumentos que forem levados para ele. Muito bem. Aí vem, o juiz que concedeu os alimentos poderá revisar a sua decisão, atribuindo o efeito regressivo ao recurso? Pode. O juiz que concedeu a decisão, quando ele tomar conhecimento do ajuizamento do agravo no tribunal, o próprio advogado ou advogada do juvenal, que são vocês, interpondo o recurso no tribunal, vão noticiar na primeira instância da interposição do recurso e vão requerer ao juiz que, em face das razões trazidas no recurso de agravo, que ele reexamine a decisão, certo? Muito bem. E ele pode, então, voltar atrás, atribuir o que se chama de efeito regressivo, tá? É quando o próprio juiz prolator da sentença altera a sua decisão. E no recurso de agravo do instrumento, isso é possível, isso é autorizado pelo Código de Processo Civil, tá? Então, o que vai acontecer? Imaginando de que vocês vão interpor o recurso, um bom recurso, vão convencer o relator vai alterar o valor, né? Possivelmente para 1/3 dos valores líquidos dele, né? Ou 30%, o juiz talvez considere que ele tem mais 2 menores, né? E tem a esposa dele que compõe a família, né? E tem ele mesmo, né? Porque o camarada, para trabalhar, ele tem que sair de casa, ele tem que pegar a condução, ele às vezes vai ter que almoçar, fazer refeição fora, né? E as despesas naturais da sua locomoção. Então, o juiz, o desembargador, revendo a decisão, né, ele comunicará ao juiz da primeira instância. Se antes do juiz rever a decisão, o desembargador, o juiz reexaminar a decisão, ele comunica ao tribunal e aí o agravo vai perder o objeto, tá? É desse jeito que funciona na prática. Depois nós vamos falar um pouquinho da peça propriamente dita. A parte recorrida poderá se manifestar? Pode. O juiz, o desembargador, recebendo o recurso, concedendo ou não a liminar para alterar o valor, após, ele intimará a parte contrária, através do seu advogado, tá? Através do advogado da criança, lá, da menor, né? Para que ele possa oferecer resposta ao recurso. E ele vai ter intimado, ele vai ter 15 dias para oferecer resposta. 15 dias contados como dia útil, tá? Quem é que vai julgar esse recurso? O desembargador, relator, ele recebe o recurso, examina os pressupostos da admissibilidade, concede ou não liminar, manda intimar a parte contrária para a resposta. Vindo a resposta, ele profere o seu voto. Proferindo o seu voto, como relator, ele submete o voto proferido à Câmara. E a Câmara fará o julgamento. A Câmara é composta por quantos? Por 3 desembargadores. O próprio relator, o desembargador revisor e o desembargador, que é o presidente da Câmara. Então, aí vão decidir os 3, confirmando ou não a liminar, se eventualmente dada pelo
desembargador. Sendo que, com o julgamento da Câmara, aquela decisão provisória dada pelo relator, ela poderá, sendo confirmada, ela se tornará definitiva. Certo? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a peça processual. Só, então, rapidamente revisando. Nesse caso, cabe o recurso de agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 1 do CPC, com o procedimento do 1016 ao 1020 do CPC. Tá? Vai haver a comprovação no recurso que vocês vão interpor, vocês vão dizer da impossibilidade dele arcar com aquele valor de 2.000, né? Vão justificar o quanto que ele ganha, as despesas que ele tem, e a proposta que o Juvenal apresentou, né, é de que ele poderia pagar R$500, se não me engano, é R$500, né? Tá, que nós falamos aí atrás agora. Deixa eu ver aqui na inicial qual é que era o valor. Vamos ver. Ganha 2.000, vamos ver a terceira aqui. Acho que está na terceira. A proposta que ele... ele está propondo, ele se propõe a pagar voluntariamente 50% do salário mínimo. 50% do salário mínimo, o salário mínimo hoje é R$1.045, né? Então, ele está propondo pagar R$522,50. É isso que vocês vão, em tese, propor ao desembargador, tá? Ou uma porcentagem, né? E não, me parece que um valor razoável aí seria de 20% sobre o valor líquido, considerando de que são 5 pessoas a serem alimentadas, né? O próprio Juvenal, a esposa do Juvenal e os 3 filhos. Então, dividiria mais ou menos 20% para cada um. Se nós formos ver que 20% sobre o valor de 2.630, praticamente vai ser esses 500 e pouco que ele está oferecendo. Tá? Muito bem. Até aqui, depois desse embrulho todo que eu fiz com a consulta 2 e a 3, alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente falar da peça? Falem aí pelo chat ou pelo microfone, por favor. Ninguém? Nós estamos agora com 18 alunos na sala. Ninguém tem nenhuma pergunta? Quem é que está digitando aqui? A Márcia. Fala, Márcia. Vamos ver aqui o que você está colocando aqui. Márcia está fazendo a pergunta aqui. Mais nenhuma pergunta? Só a Márcia que tem pergunta? Clóvis, você não tem pergunta? Sim, Márcia, ele tem, na verdade, devolutivo. Não, professor, não tenho nenhuma, não. É que o meu tá caindo toda hora, professor. Tá. Bom, na verdade, a internet, esses 3 últimos dias, tá feia a coisa, viu? Tá. Não sei se é porque tá muita gente utilizando, né? Inclusive, agora eu não tô vendo o rosto do senhor na câmera, só tá o áudio. É porque tá fraco, porque eu tô aqui. Sim, eu tô Tá? ouvindo. O único que não está aqui agora é o Romilton, mas eu estou aqui. Tá só Bom, o corpo, a alma não. Vamos lá. Terezinha também está com problema. Viu, Márcio? Então, ele tem efeito devolutivo, porque todo recurso, desde que ele preenche os pressupostos, ele tem efeito devolutivo. Tá? Então, o que significa isso? Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, né, o recurso recebe o efeito devolutivo, que significa o quê? Ele devolve ao órgão adquém
ao juízo competente para apreciar o recurso a possibilidade de reexaminá-lo. Então, todo recurso que preencha os pressupostos, recurso que esteja bem feito, que esteja dentro do prazo, que tenha tido preparo, que a parte seja legítima para recorrer, né? Que tenha interesse para recorrer em razão da sucumbência, que não haja fato impeditivo ou modificativo, todos aqueles efeitos que nós vimos naquela primeira apostila que eu passei para vocês. Ele vai ter efeito devolutivo. Então, efeito devolutivo, todo recurso tem. Nesse caso, o agravo, como regra, não tem efeito suspensivo. Tá? É bom que fique claro, ele não tem. Mas o Código prevê que, havendo urgência, havendo risco de dano irreparável, né, ou de difícil reparação, excepcionalmente, o relator, ao apreciar o pedido, poderá atribuir efeito suspensivo. Esse caso que nós estamos vendo é um caso característico de possibilidade de efeito suspensivo. Por quê? Porque o agravante, o nosso cliente juvenal, ele foi intimado a pagar o valor depositar na conta sob pena de prisão. Então, é mais do que urgente, mais do que premente a necessidade dele tentar resolver a questão. E ele só vai resolver a questão se o desembargador puder atribuir efeito suspensivo à decisão. E o regressivo é aquela possibilidade daquele juiz inicial que proferiu a decisão reexaminar a própria decisão, tá? O efeito regressivo é possível tanto no agravo de instrumento quanto nos embargos de declaração, tá? Ele pode reexaminar a decisão. E, excepcionalmente, em duas situações, no recurso de apelação, tá? Que é no artigo 331 e no artigo 332 do CPC, tá? Que nós já vimos também lá atrás. Certo, Márcia? Foi a Márcia que perguntou? Foi. Entendido? Muito bem. Então, vamos ver como é que é essa peça. Tira uma dúvida, Valdirene, fala. Se fosse um advogado autônomo, como fazer a prova do que ele ganha nas ações? Aí é difícil, né? Aí é difícil. Olha, vou dizer uma coisa para você. Alimentos mais justos só paga funcionário público e funcionário de empresas mais sólidas, tá? O resto não tem jeito, tá? Você pega médicos, advogados, engenheiros, aí você não tem, sendo autônomo, você não tem como fazer a prova, tá? Aí vai fazer uma estimativa, aí o advogado vai dizer que não recebe aquilo, aí o juiz vai mandar fazer a prova do imposto de renda. Aí, normalmente, o pessoal no imposto de renda, se ele ganha 10, ele declara 2. Né? No Brasil, ninguém gosta de pagar imposto de renda, até porque a gente sabe que o imposto a gente paga com uma mão e eles jogam pelo ralo pela outra, né? Então, é muito difícil. O autônomo é difícil. O autônomo, aí o juiz vai pedir extrato bancário da movimentação dele, vai pedir extrato de cartão de crédito, tá? Para ver a movimentação que ele faz, tá? Mas aí não dá para fixar em liminar. Aí vai ter que ser discutido. Em liminar, o juiz vai determinar um valor para o autônomo. E o autônomo vai se defender. E depois da instrução processual, aí de fazer prova documental, perícia e testemunha, se for o caso, é que vai o juiz definitivamente fixar esses valores. Posso até dizer para vocês que hoje as redes sociais são um bom instrumento para avaliar o potencial financeiro do indivíduo, tá? Porque vocês sabem muito bem, vocês participam das redes sociais, lá só tem gente, entre aspas, do bem, gente que gosta de viajar, que gosta de fazer festa,
que gosta de fazer cruzeiros, que gosta de se exibir. Então, nessa exibição, ele mostra realmente aquilo que ele é, ou falsamente aquilo que ele é. Mas o fato é que ele faz prova contra si mesmo. E aí os juízes hoje estão atentos às redes sociais e às partes, no direito de família, eu acho que eu já falei isso para vocês. Quem for trabalhar no direito de família, né, fique muito atento nas redes sociais, tá? Porque nas ações de investigação de paternidade, ação de alimentos, né, execução de alimentos, enfim, partilha de bens, bens sonegados, tudo isso tem uma importância muito grande para aqueles que querem burlar a lei. Certo, Valdirene? Mas é difícil, viu? O autônomo é mais fácil tirar o dinheiro, né, os alimentos de um PM do que tirar de um advogado, de um juiz e de um juiz não, de um engenheiro e de um contador e de um corretor de imóveis e assim por diante. Tá bom? Muito bem, vamos ver, eu acho que o Renato fez alguma observação aqui, deixa eu rolar a tela aqui. Vamos rolar a tela aqui. Muito obrigado, Renato. O Renato citou aqui a fatura do cartão de crédito. Para a justiça gratuita, para a questão de alimentos, os juízes mandam juntar extrato bancário, mandam juntar fatura do cartão de crédito e assim por diante. Tá? A busca no Bacen havendo o litígio, o contraditório, aí vai ter que fazer prova, tá? E aquele que conseguir fazer a melhor prova, né? O imposto de renda é um bom sinalizador quando a pessoa é honesta, mas não são todos que declaram todos os rendimentos do imposto de renda, tá bom? A Valdirene está até já manifestando uma situação particular. Realmente não é fácil, viu, Zé? Então, vocês vão fazer a petição. O que vocês vão precisar de documento do Juvenal? Procuração, primeiro ponto. Segundo, ele trabalha na polícia, né? Tem um olerite. Então, se ele tem um olerite, vocês vão juntar a cópia do olerite. Pode juntar um último olerite, pode juntar os dois últimos olerites para provar de que aquele salário dele é o salário constante dele, tá? O olerite vai dizer aquilo que ele já falou para vocês. 3.200, líquido 2.820. Ele vai trazer para vocês a conta de água, de luz e o carnê do IPTU. Ele vai trazer para vocês a certidão de casamento dele, se ele for casado, né? Ou vai ter que trazer as certidões de nascimento dos dois filhos menores, para provar de que ele realmente tem 2 filhos para sustentar, né? Vai dizer que a companheira dele, ou a esposa, se for esposa, junto com certidão de casamento, se não, vai fazer referência de que ela é a companheira, mãe dos 2 filhos, e, se possível, para não haver nenhuma dúvida disso, juntar uma correspondência enviada para ela, um extrato bancário, um documento qualquer, endereçado no endereço dele, né, para ela, que aí, então, ela fecha a prova. Você tem a prova do quanto ele ganha, quanto ele ganha de líquido, quais as despesas que ele tem, e a prova que ele tem mais 2 filhos, e a prova que ele tem a família para contribuir. Esses são os documentos que vocês vão juntar. O que vocês vão invocar? O artigo 1015, inciso 1, né, para fazer o requerimento, a liminar foi concedida nesse sentido, então vocês vão fazer um resumo dos fatos, né, ou interpor o recurso de agravo de instrumento, né,
na forma do artigo 1016 e seguintes do CPC, tá? Porque o cabimento é no 1015, mas o processamento vem logo a partir do 1016. E vão fazer um resumo dos fatos, dizendo o agravante, né, foi intimado pelo MM juiz da vara tal, da comarca tal, né, a efetuar o depósito de R$2.000 por mês, em razão da ação de alimentos interposta pela menor Denise, representada pela sua mãe, tá? A título de alimentos provisórios. Então, você fez num parágrafo, você contou o resuminho do que aconteceu, né? Aí você vai dizer o quê? Ocorre que o agravante, sendo funcionário público, lotado na Polícia Civil, né, da delegacia tal de Sorocaba, né, percebe mensalmente o valor bruto de R$3.200 e valor líquido de R$2.820, conforme olerite hora juntado. Então, você já vai falar que ele é funcionário público e vai dizer o quanto ele ganha. Além das despesas, desculpem, tem como despesas obrigatórias fixas mensais o valor de R$190. A despesa de água, luz e o pagamento de IPTU. Documento junto. Então, para cada coisa que você vai alegando, você vai juntando o documento. Tá? Novo parágrafo. Importante ressaltar que o agravante tem família constituída, né, da esposa fulano de tal, certidão de casamento, tendo ainda 2 filhos menores, fulano de tal, com a idade, coloca lá, 5 anos, 6 anos, conforme certidão em anexo. Pronto. Você fez a fofoca completa para o juiz, tá? Resta evidente de que com o salário percebido pelo agravante, né, que em tese tem um valor líquido de R$2.630, não tem como suportar a verba alimentícia de R$2.000 fixadas pelo MM juiz na primeira instância, sob pena de prejudicar a alimentação e as despesas essenciais dos demais filhos menores e da esposa e do próprio agravante. Tá? Aí vocês vão dizer, a fofoca está completa. Aí vocês vão para dizer o quê? O do direito. O que diz o direito? Então vai abrir aquele capítulo lá, do direito. Aí vocês vão dizer, o Código Civil Brasileiro, num artigo, bom, já referi o artigo para vocês vão ver aí se é o 1194, 195, 6, 7, 8, está por ali, tá? Estipula a obrigação alimentar. No entanto, esta deve ser compatível com os ganhos do alimentante e a necessidade do alimentado. Né? Atento ao binômio clássico reconhecido na doutrina e na jurisprudência, ou seja, possibilidade versus necessidade. Muito bem. A jurisprudência pátria também é uníssona no sentido de reconhecer que os alimentos devem
ser fixados com a proporcionalidade devida para que não haja prejuízo para ambas as partes, tanto o alimentante quanto o alimentado. Conforme acordos abaixo referidos. E aí vocês vão juntar se estão falando de acordos, pelo menos 2 acordos, 2 decisões, coloca a ementa desses 2 acordos, fazendo referência da data, do teor dessa ementa, né, que fale a respeito dessa forma de fixação, né, com o equilíbrio e com a proporcionalidade. Tem milhares e milhares de acordos na jurisprudência. É bom vocês escolherem um de São Paulo, que é onde o agravo vai ser julgado, tá? E procurem juntar um acordo recente, tá? Não vão juntar um acordo de 1975, nem de 1990. Está cheio de acordo aí, dá para puxar um acordo de 2019, 2020, tranquilamente. E aí, junta esse de São Paulo e depois coloca. Igual entendimento encontramos no egrégio Superior Tribunal de Justiça, né, que em decisões contínuas tem decidido da mesma forma. E aí joga o julgamento de um acórdão, né, uma ementa do Superior Tribunal de Justiça, tá? Falando da mesma coisa. Vão encontrar dezenas de milhares nesse sentido, tá? Então, olha, vocês mostraram os fatos, mostraram a impossibilidade do pagamento, mostraram o direito que socorre o juvenal, tá? Previsto basicamente no Código Civil e na jurisprudência, tá? Aí vocês vão poder dizer o quê? O agravante sabe da sua responsabilidade de prestar alimentos à menor Denise. No entanto, não poderá fazê-lo na forma determinada pelo R-Juízo. Como mostra da boa vontade de cumprir com a sua responsabilidade, oferece um valor que entende razoável para a alimentação da menor, né, e os demais integrantes da família. Ou seja, valor equivalente a 50% do salário mínimo vigente, ou seja, R$ 522,50. Dessa forma, estará cumprindo com a sua obrigação, lembrando que essa obrigação é do pai e também da mãe, dentro da proporção dos ganhos que cada um percebe. Pronto. A fofoca está absolutamente completa. O que vocês vão ter que fazer agora? Vou ter que fazer o pedido. Do pedido. Tendo em vista que o agravante não tem como atender o despacho judicial, uma vez que seus ganhos são insuficientes para o depósito determinado de R$2.000, requer o acolhimento do presente recurso e, em despacho inicial, recebê-lo com efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão da primeira instância, determinando um valor compatível e adequado aos rendimentos do agravante. Ou seja,
em torno de 50% do salário mínimo vigente. Consequentemente, se requer ainda, né, que, ao final, o recurso seja julgado definitivamente, definido por valor definitivo por esse egrégio tribunal. O que vocês têm que fazer numa prova de um agravo também? Vocês têm que juntar, né, o nome dos... Você tem que declarar o nome dos advogados do processo. No caso, o advogado da parte contrária, tá? Então, vocês vão procurar lá do 1016 ao 1020, tem um artigo lá que fala, né, que deve de instruir o pedido com a identificação do nome do advogado da parte contrária. Para quê? Para que ele seja intimado para oferecimento de resposta, tá? Documentos obrigatórios. No agravo de instrumento que vocês vão promover, não existem documentos obrigatórios. Por quê? Porque o processo é online e o tribunal tem como o relator do tribunal tem condições de acessar o processo, né, que está na rede, está no portal do Tribunal de Justiça. Então, não há necessidade de juntada de documentos, tá? Ele pode acessar, tá? O que vocês vão dizer é o seguinte: decisão interlocutória que fixou os alimentos das folhas tais, para facilitar até a vida do relator, tá? Para juntar aquelas informações que são necessárias, mas que estão todas dentro do processo. Mas não precisa juntar documento. Vocês poderão juntar outros documentos, né, daqueles que ainda não estão no processo. E aí vocês já estão juntando, então, a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, a prova dos rendimentos dele, a prova das despesas, e assim por diante, tá? É desse jeito o agravo de instrumento. No final do pedido de todo exposto, requer, né, 2 pontos. 1, recebimento do presente recurso e modificação da decisão agravada de imediato, atribuindo o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o depósito do valor e aí o valor que vocês vão sugerir. O julgamento final do presente agravo, né, para definir o valor definitivo dos alimentos no valor ora proposto. 3, a intimação do agravado para resposta através de seu advogado constituído nos autos. Pronto. É isso que tem que ser feito o agravo. Termos em que? Espera deferimento, São Paulo, tanto dá. São Paulo, por quê? Porque é em São Paulo que vocês estão interpondo o recurso de agravo de instrumento. Em tese, é isso, não tem muita invenção para fazer além disso no agravo de instrumento. Basta vocês seguirem a sequência aí do artigo 1016 ao artigo 1020 do CPC, certo? Alguém me pede de vez em quando: professor, consegue o modelo? Não, modelo eu não dou, já falei isso para vocês. Mas vocês encontram bons modelos na internet, tá? Façam uma busca, ou peguem um livro de prática, né? E lembre que eu passei para vocês no primeiro dia de aula uma relação de livros, tá? Que podem ser tanto para processo quanto para prática. Se vocês não tiverem isso, eu posso remeter depois para representante de sala, tá? 4 ou 5 livros que podem orientar vocês. Tem livro de prática e tem livro de processo, tá bom? Alguma pergunta sobre esse problema?
Não? Quem é que quer falar aí? Se tiver pergunta, fala agora, senão nós não vamos voltar mais nessa consulta número 2, não, tá? Que eu já... o áudio de vocês está com interferência. Obrigado. Eu quero sim a relação dos livros, né? Tá. Alguém lembra se eu passei a relação do livro para vocês ou não? Não? O Renato falou, vai pagar em dobro? Não, mas ele fez uma brincadeira, né? Você passou sim, professor. Oi, Ana? Você passou essa relação de livros. Eu passei, não passei? Passou. Passei. Então tá. Então, procura lá no grupo, que deve estar no grupo da sala lá, tá? Se eventualmente não tiver, depois não custa nada passar de novo. Tá bom? Então, olha, essa é a consulta número 2. Nós não vamos voltar mais nela, porque agora já está na hora de vocês começar a fazer a peça, tá? Vocês têm que mandar essas peças no dia 11 ao dia 15, tá? Na próxima aula, a gente faz a revisão da peça número 3, tá? E aí, a próxima aula nossa vai ser no dia 4, né? E aí, da semana de 11 a 15, nós não vai ter aula pela plataforma, porque aí é para vocês fazerem trabalho. No dia 11, no dia 11, que é uma segunda-feira, eu vou entrar na plataforma e ficar disponível aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, tá? Mas a aula a gente está orientado a não dar, porque é a semana que vocês vão estar meio apavorados aí para fazer o envio dos trabalhos. Tá combinado, então? Fechamos esse primeiro módulo e vamos para o processo. Professor, posso Fala. confirmar o horário da aula do dia 4 pode ser às 8 da manhã? O dia 4, próximo... vamos fazer às 8. Eu abro sempre a sala aqui, 20 para 7, 20 para as 8, mais ou menos, mas aí vocês vão chegando. Mas vamos tentar todo mundo chegar às 8 horas, tá? E a gente começa às 8, termina às 9 e pouquinho, e aí passa para a segunda aula do processo. Tá bom? Vamos parar 10 minutinhos só e já voltamos para a segunda aula de processo. Combinado? Enquanto isso, eu vou trocar o material aqui. E na cantina hoje não dá para ir, né? Porque a cantina